Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui da TV ADNP. E a aula de hoje tem como tema a reciprocidade do amor cristão. Aula de número 12, que estaremos, como sempre, estudando esta aula no próximo domingo, agora dia 22 de setembro, nas nossas igrejas. O texto-áureo desta aula tem escrito aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13, onde diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, todos gostamos muito de ler, de recitá-lo, e hoje nós vamos então falar um pouco dentro desse texto, onde envolve também, não só ele, mas um conjunto de textos que está voltado praticamente dentro desse assunto. Bom, a lição ela vem falando ou trata então da reciprocidade. E é interessante então olharmos para a definição desta palavra, que quer dizer que é um sentimento de correspondência, um sentimento então de intenções ou de ações entre duas pessoas ou entre também dois grupos de pessoas. E quando falamos em reciprocidade, também está ligado a esta palavra, a essas ações, a generosidade. E a generosidade, então, por sua vez, significa a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então, isso é uma generosidade. Bom, quando falamos aqui, então, definimos a respeito da reciprocidade, da generosidade, e abrindo um parêntese, então, nós vivemos em um mundo, em uma época, melhor falando, onde ela é, então, marcada pelo individualismo. E lembrando agora, então, de um amigo meu que sempre repetia uma frase em seus ensinos bíblicos, em suas mensagens, E essa frase eu lembrei-me agora que ela ilustra bem esse contexto que nós estamos então vivenciando. Dizia ele: quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, isso ilustra o individualismo. Mas essa lição, então, ela vem falar sobre a reciprocidade, que por sua vez, então, desfaz esse individualismo. Essa reciprocidade, então, ela realça a fraternidade e desenvolve uma relação de paridade de sentimentos representados no amor cristão. E quando falamos de amor cristão, dessa reciprocidade, podemos olhar para o que a Bíblia registra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 44, onde que ilustra bem a respeito da generosidade, da reciprocidade, onde o texto bíblico diz: e todos os que criam estavam juntos. Olha só, então era uma união e tinham tudo em comum. E o texto diz ainda: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E o versículo 46 diz ainda que perseveravam unânimes
todos os dias. Eles estavam o quê? Todos os dias no templo, né? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então esse texto ilustra a reciprocidade então do amor cristão, onde desfaz então todo individualismo e tudo é comum para as pessoas. Podemos então fazer uma pergunta em cima desta lição, em cima deste assunto que estamos abordando, para que possamos então refletir, né? Aonde a pergunta é a seguinte: como tens então demonstrado a tua generosidade? De que forma? De que maneira? Né? Então fica essa pergunta para que possamos refletir conosco mesmo. O primeiro ponto da lição vem falando sobre as ofertas dos filipenses como providência divina. Então esse primeiro subtópico, né, falando sobre Paulo agradece aos filipenses, Paulo então agradece e ao mesmo tempo se regozija pelo fato da igreja, né, ter lembrado-se dele. E Paulo então ele coloca nas suas palavras o seguinte versículo. Ele começa falando da seguinte forma: muito me regozijei no Senhor. Então essa declaração, Paulo estava dizendo que ele era grato ao Senhor, né, pelo fato daquela igreja ter se lembrado dele, né? E uma coisa interessante é que Paulo então atribui este ato à providência divina, pois quando estudamos vemos que havia passado aproximadamente uns 10 anos quando a igreja enviou então a sua primeira ou a última contribuição para Paulo. Aí passado 10 anos, creio que o Espírito Santo, movendo o coração daquela igreja, olha, vocês precisam enviar uma oferta para o meu servo. Eles reúnem aquela oferta e envia para Paulo. E Paulo tem este ato, como providência de Deus, né? E Paulo também, simultaneamente, ele sente-se feliz pelo fato da igreja ter se lembrado dele naquela ocasião. O 2 vai falar sobre a reciprocidade, então, entre Paulo, o apóstolo, e a igreja de Filipos. Quando olhamos, podemos entender que o apreço que o apóstolo então tinha para com aquela igreja, pois a igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo, ele fazendo missões dentro da Europa, e foi a primeira então que aderiu, ou que ouviu e atendeu o apelo à salvação e aceitaram ao Senhor. Então havia uma relação amorosa entre os filipenses e seu pai na fé. Então era demonstrado de modo então fraterno e reconhecimento das bênçãos recebidas através de Paulo. Essas bênçãos então eu vejo como sendo as bênçãos que o Evangelho proporciona. Então os filipenses, creio eu, que eram gratos a Paulo, pelo fato de Paulo ter se doado à obra missionária, ter passado o que passou para levar a semente de salvação para eles. E eles foram alcançados pelo Evangelho. Então eles também eram gratos a Paulo por isto. Então nós podemos até abrir um outro parênteses aqui para fazer um pequeno comentário
onde há igrejas, né, que muitas vezes empolgado com a questão da obra missionária, fazem congressos, né, fazem conferências, recolhem ofertas para enviar, né, para os missionários. Mas por um motivo ou por outro, né, muitas vezes acabam esfriando, né, nessa questão e trocam então essa prioridade, né, por outras, e a obra do Senhor então fica por fazer. Bom, a igreja de Filipos, né, era uma igreja que era então grata a Deus, né, e ela se mantinha então fiel, né, nos seus compromissos, né, tanto para com Paulo, quanto também, né, para a obra missionária. Bom, partindo já para o subtópico de número 3, que diz: a igreja deve cuidar dos seus obreiros, né? Então a obra missionária, ela não é feita sozinha, né? Ela não é feita somente pela igreja, e ela também não é feita somente também pelos que vão. Então a obra missionária ela exige uma parceria, né? Então entre aqueles que ficam e aqueles que estão indo. A igreja, por sua vez, ela deve assumir a responsabilidade de dar o sustento necessário para os missionários, para os pastores, ou seja, para os obreiros que vão, né, realizar a obra do Senhor. Então esse sustento ele visa para que o obreiro então ele não fique, né, restrito ou falta, né, o recursos para o sustento próprio e também da sua família. Há uma certa, muitas vezes, podemos dizer, murmuração entre aqueles que vão, aqueles que ficam. Aí parece que vejo, né, como aquele exemplo de que quando as mulheres, né, de Davi foram levadas cativas e ele chega na cidade, a cidade está, né, queimada, então ele resolve ir atrás. Em um certo período da viagem, uns homens, né, resolveram então, não aguentando mais caminhar, resolvem, né, ficar, né, para trás. E Davi então aproveita, deixa ali a bagagem e parte com outros para resgatar, né, as suas crianças, né, as suas mulheres. E houve então uma certa murmuração. Eles falavam: mas não é justo, então nós que estamos indo para a peleja, não é justo repartimos com esses que ficam. Mas Davi levanta e fala: olha, porque qual é a parte dos que descem a peleja, tal será a parte dos que ficarem, né, ou dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Então eu vejo, né, que aqueles que vão, né, aqueles que ficam, né, a recompensa do Senhor, né, e a obra do Senhor, então ele faz como ele quer. O ponto 2 da lição, ou o capítulo 2 da lição, vai tratar sobre o contentamento em Cristo em qualquer situação. E nós vamos aprender, né, com Paulo sobre esse contentamento de Paulo, né? Então, esta palavra contentamento, ela deriva do latim, né, contento, que quer dizer contido, e sugere então a ideia de conteúdo. Então a gente pode, nós podemos, afirmar que contente é aquele que tem conteúdo em si mesmo, ou que é capaz de usufruir o conteúdo
da realidade na qual está inserido. Contentamento, então, não pode ser confundido com acomodação, né, ou com passividade. Né? Pelo contrário, estar contente representa a atitude de manter-se tanto física quanto emocional e espiritualmente inabalado. Né? Então, diante das situações, né, com o coração grato e mesmo diante de dificuldades. Então, vamos aprender com Paulo o segredo, né, do contentamento. Paulo diz, olha o primeiro segredo, olha, a atitude de estar contente, então ela precisa ser aprendida. É o primeiro segredo. E Paulo, no versículo de número 11, ele diz, olha, que aprendeu a viver, né, contente. Então, Paulo aprendeu. O segundo segredo, né, conectado a esse primeiro, temos que aprender a ser humilhado. Paulo também diz isso, que sabia ser humilhado. E o terceiro segredo é que temos que aprender também a ser honrado. Agora que está o problema para muitos, está justamente aqui, onde muitos cristãos são reprovados e caem justamente quando são honrados. Não sabe lidar, então, com essa situação e acabam, então, caindo, pois elevam o seu coração, né? Perdem, então, a dependência de Deus ou se expõem a uma busca desenfreada e gananciosa por sempre mais, né? O quarto segredo, a experiência produz um coração contente. Então, Paulo diz que em tudo era experimentado, ou seja, ele em tudo tinha experiência. Então, isso gerou em Paulo um coração inabalável. E, em quinto lugar, o quinto segredo, podemos assim chamar, que a base do contentamento é nossa aliança com Deus. Então, o segredo de Paulo estava em amar a Deus e reconhecer sua suficiência, né? Então, quando Paulo diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo que pode ser humilhado, ele pode ser honrado, e isso não abalará o seu relacionamento com Deus. Além disso, ele está testemunhando de que não são as circunstâncias, mas é o seu relacionamento com o Senhor que fortalece a sua vida. Então, nós apresentamos aí rapidamente 5 segredos, né, sobre o contentamento de Paulo. Já que resumimos esse segundo capítulo todo, mas quero ainda dar uma pinceladinha no segundo subtópico desse segundo capítulo, aí, que é a lição de sei estar abatido. Então, quero chamar a sua atenção. Você pode estar passando por dificuldades. Não permita que as lutas te abatem. Não permita, pois quando olho para a palavra do Senhor, nós nos fortalecemos nela. Então confie no Senhor. A Bíblia declara, o salmista dizendo, olha, eu fui moço, né, e agora sou velho, mas nunca vi, né, o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Paulo, né, ainda ele, dentro desse mesmo, dessa mesma epístola que estamos estudando, Paulo também diz, fala assim, olha, o meu Deus,
né, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Olha que maravilha, como não glorificá-lo, né? E Pedro, né, fala ainda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Palavras confortantes. Então, meu amado irmão, você pode estar passando por dificuldade, mas não permita, né, que essas lutas abatem ou a sua vida, a sua alma, né? Levante a cabeça, creia no Senhor, confia nele, né? Pois como diz o salmista, tudo ele fará. O capítulo 3 da lição vai tratar sobre a principal fonte do contentamento. Então a principal fonte é Cristo. Cristo é quem nos fortalece. Paulo dizendo, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, então, ensina com a declaração deste versículo que Cristo é toda a suficiência que fortalece a vida dos que servem a Deus. Então ele, Paulo, não está ensinando que os servos de Cristo precisam sofrer e suportar as vicissitudes da vida. Paulo está de fato dizendo que essas dificuldades são inevitáveis, mas o segredo da vitória está na autodisciplina, no autocontrole do cristão e do obreiro, né, na batalha da vida cristã. Então, Paulo fortalece a ideia de que a sua força para superar todas estas coisas, olha só, estava na confiança dele para com o Senhor. O segundo traz Cristo, é a razão do contentamento. Se o primeiro é Cristo, Cristo é quem fortalece, o segundo, Cristo, é a razão do contentamento. Então, a providência soberana de Deus e o amor imutável de Deus, então são dois recursos espirituais dos quais podemos nos valer a fim de ter suficiência para viver corretamente. Estamos aqui resumindo, rapidamente, o tempo já está findando. E o terceiro fala sobre o cumprimento da missão como fonte de contentamento. Então, para concluirmos aqui rapidamente, Paulo então se afastava daquilo que não era essencial para poder se concentrar naquilo que é eterno. Então, muitas vezes, o desejo de ter mais ou melhores posses é, na verdade, então, o desejo de preencher uma lacuna existente na vida de uma pessoa. Então, devemos atentar para esses detalhes. A que você se dedica, então, quando está sentindo vazio interior? Como você encontra o verdadeiro contentamento? São perguntas que precisamos responder para nós mesmos. A resposta, então, está em sua perspectiva, em todas as nossas prioridades e na fonte, então, do poder do Senhor. Então, concluímos aqui esta aula, e sempre nos despedimos de todos aqueles que têm acompanhado a nossa programação da TV DNP e continue ligado conosco. Queremos mandar também um grande abraço a todos aqueles que têm nos contactado através do nosso e-mail, que Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Então, até o próximo programa e que o Senhor possa abençoar não somente a você, mas também toda a sua família em Cristo Jesus.